Pessoal, bom dia, um ótimo sábado para todo mundo. Hoje, dia 3 de junho, estamos começando mais um mês aí, né? Chegamos praticamente na metade do ano, como está passando, né? E aqui com a gente, nós aqui com vocês, mais um sábado, um café de sábado aqui com o Sandro Ponto. Você já está vendo na imagem, recebendo a grata visita de uma pessoa que eu tenho um carinho enorme já há muito tempo, que é o Capitão Hélio Parmesan, muitas histórias juntos. Já fomos companheiros de rádio da Barra, já há 9 anos, né, capitão? E o capitão aceitando o nosso convite, porque na próxima segunda-feira é Dia Mundial do Meio Ambiente. E se tem uma pessoa que batalha pelo meio ambiente, que batalha pela natureza há anos, né, desde quando me conheço por gente, é o Capitão Hélio. Todo mundo vem jogar esse confete, né? Não, capitão, mas é que é verdade, né? Você sabe de uma coisa que eu vou confessar pra você, que você sabe, o Sandro sabe, eu detesto dar entrevista. Mas é o que eu mais faço na vida. Não gosta, é o que mais gosta, que mais faz, né, capitão? Nossa senhora, o capitão fala de tudo, ele fala de meio ambiente, ele fala de navegação, fala de turismo, fala de Raul Seixas, fala de rádio, fala de samba, né? Aliás, capitão, me vem, nossa, muito claramente na cabeça, uma vez que nós falamos do Raul, e que você lá, vou falar você, viu, gente, porque se eu falar senhor, ele vai ficar bravo comigo. E você, daquelas fotos que nós fizemos no navio, você todo meio estiloso de Raul Seixas. Você conheceu o Raul Seixas, né, capitão, antes da gente falar do meio ambiente? Ajudei ele a aparecer na mídia, né? O culpado foi meu irmão Edson, o caretão do Edson, né? Ah, é? Que me trouxe de São Paulo um compacto, falou pra mim, capitão, eu já tinha o programa na Rádio da Barra lá do tempo do Onça, né? Olha essa música aí, que ele não canta, ele fala, que era o Ouro de Tolo. Ouro de Tolo. E toquei e tal, aí fui ver que tinha na rádio, tinha mais um compacto, Ted Boy Rock Brilhantina do Raul, e comecei depois, fundei o Raul Clube, aquele programa que maior audiência do Brasil. E o Raul Clube, que depois a gente acabou se conhecendo lá por Águas Claras, que é umas histórias que eu não Nossa senhora! Deixa para outro momento. Dois pelados correndo no meio do pasto, pegando o cogumelo do boi zebu. Moral da história, o Raul, eu já não tinha... Na cidade todo mundo conheceu o nosso passado, né, sabe? A gente já tinha uma fama assim, meio de translocado, né? Nas más línguas do Babi, do Zelão, na 1º de março, eu, o Pilão e outros tantos que a gente sempre gostou de tomar uma birita e tal. E a nossa fama já era meio esquisita, e o Raul me deixou com a fama pior do que eu tinha. Mas era um cara inteligentíssimo, né, capitão? Totalmente, né? Totalmente. E a música dele é atual, né? Ela vai ser sempre atual, né, Santo? A música do Raul não vai passar. Parece que ele tinha esse dom da... Quantos anos que tá aí, ó, né? Todo mundo que ouve parece... O dia que a Terra parou, que agora recentemente, por causa da Covid, parece que ele tinha escrito para o momento, não é? Então, Aluga-se. Aluga-se, é verdade, capitão. Daria um programa para falar dessa história. Capitão, mas meio ambiente, 81, né? Foi 81 que começou para valer mesmo, Movimento de Defesa do Tietê. 81. Quando o senhor viu a mortandade de peixe, né? Lá começou, o capitão falou, opa, não, acabou. Agora vamos ter que mudar essa história aqui. E outra coisa, esse ano aqui, ontem eu estava com o Janaína Sescato, esse ano faz 50 anos que foi promulgada a data do Dia Mundial do Meio Ambiente. Olha ali. Se eu não estiver enganado, é isso. 50 anos. Bom, Sandro, verdade, vamos, João, para a turma ficar bem descontraída com a gente. Nunca pensei em ser ambientalista. Para mim, ONG não deveria existir, nem grupos assistenciais, que o governo deveria ter os braços longos e fazer a parte dele. Mas a gente sabe que é curto. E eu acabei entrando nessa aí por causa da mortandade de peixe que você falou de 81, que veio toda a imprensa, e que foi a imprensa que foi dar a notícia à noite. Veio todos os canais, né? Mas estou lembrado de um aqui que foi o Jornal Nacional, mortandade de peixe em Barra Bonita, 200 mil toneladas e tal, para não falar que era um cara, um garoto, um jovem, né? Abestalhado, vamos falar assim, que o que eu fiz quando eu vi os peixes mortos no rio, foi o Dr. Gastão Lourenção, que foi na porta de casa lá na rua Campos Salles 306. Dali, fala pro Hélio descer correndo pro rio que aconteceu um negócio feio lá. Quando eu cheguei lá não dava pra ver água, era só peixe já tudo boiando da Barra Bariri, morreu todos os peixes num momento só.
Voltei para trás do escritório, nós que era um quarteirão, peguei a folha de papel maço, Barra Bonita, 18 de maio de 1981. Nossa, foi agora. Então, assim, pedindo 81. Então, mas foi 18 de maio agora, recente. Pedindo para as pessoas que vissem aquilo que assinassem para que tomassem providências, né? E eu não sabia, era o primeiro assinado, lá abaixo assinado da história do Tietê e tal. E a hora que eles foram dar notícia, claro, as imagens fortes é o que a imprensa sempre quis, né? Sandro, vocês da imprensa. Olha, mortandade de peixe em Barra Bonita, falaram lá a quantidade, porém, o pessoal para não falar um jovem, tá, que é um moleque, do pessoal do Movimento de Defesa do Rio Tietê fez um abaixo assinado, eles que deram nome ao movimento. Aí as pessoas, aquilo ficou no ar um monte de tempo, porque até limpar todos os peixes, e as pessoas começaram a entrar em contato, aqui também, pessoas de fora, ou na nossa região também sempre acontece isso, ou tipo assim, vocês estão precisando de ajuda aí e tal. O movimento cresceu e cresceu, e os nossos amigos, né, que sempre frequentaram nossa casa, o rancho, beira de Tietê, as histórias dos barquinhos que a gente ia para os bailes do Canoa Grande de Crepúsculo Romântico. Muitos amigos, a gente barra a nossa família, tal. Se juntaram, vieram somar e foi crescendo o movimento. Capitão, 42 anos depois, avançou muito, avançou pouco, avançou o necessário? Como é que o senhor faz essa avaliação na questão ambiental aqui, nessa questão do Tietê? Sandro, não é só no Tietê, na questão ambiental. Vale a pena lembrar aqui, olha, junto comigo, quando o homem desceu do lombo do animal, 120 anos atrás, vou falar que o primeiro pé de bode que nós tínhamos rodando em Barra Bonita, o primeiro caminhãozinho que veio para o Brasil foi em 1929. Foi ali atrás, foi ontem. Faz 120 anos que o homem saiu da carroça e montou no foguete. O progresso veio avassalador, certo? E eu até concordo, não tem como meio a questão ambiental, a preservação ambiental acompanhar o progresso. Ele é mais rápido. O homem é assim, né? Primeiro faz para depois, né, ver a consequência. Teria que um acompanhar o outro. Olha, por exemplo, você vai desenvolver uma coisa, uma ferramenta, uma máquina tal, ou alguma coisa. Ao mesmo tempo, deveria se pensar no benefício e nos impactos e como mitigar ou diminuir o impacto. Não foi assim que funcionou. Então, o que nós estamos vendo hoje? Quem é daqui da região nossa está cansado agora, nesse momento, semanas, anos e anos, aquele monte de aguapé descendo o rio, abrindo comporta para se livrar dos aguapés. Pois é. Qual que é o efeito disso? Saneamento, poluição, crescimento industrial, populacional. Até você falou, né, capitão? Que não acompanhou, e o meio ambiente, a preservação não acompanhou. Até você comentou com a gente, que a gente fez um passeio semana passada com você, para mostrar o Rio Tietê com a diminuição do aguapé, de que o Tietê é uma grande horta, né? Uma grande horta, uma horta hidropônica horta do mundo, Que tá tudo ali, que é muito rápido, né? E aí no domingo, no sábado, nós estávamos embarcados, pouco aguapé. No começo de semana nós passávamos em segunda ponta, o rio de novo cheio de aguapé de novo na parte de baixo. Quer dizer, tá difícil de resolver de vez, né, capitão? Olha, eu acho que eu já falei isso em várias matérias com você mesmo, sabe? Não adianta sonhar alto, porque o exemplo que nós temos para situar a coisa, o Tamisa, do Rio de Londres, o Senna de Paris, a Yaoga dos Estados Unidos, eles eram tão assim, ruim quanto o Tietê já foi, né? Que as obras estão sendo feitas. Só que eles começaram a questão do tratamento do Tamisa do Senna século XIX, nós estamos no século XXI, 200 anos atrás. E você vai lá e não vê ninguém nadando no Tamisa. E nem no Senna, eles fazem um piquenique na margem, reúne a família, você não vê ninguém nadando igual a gente pula do rio aqui, vê gente esquiando. Quer dizer, ainda não está resolvido lá que é a Europa, países, né, com PIB forte e tal, ainda eles têm problema. O projeto Tietê nosso começou no ano de 92, é um prematuro ainda. Eu também sonhei alto um dia, mais alto que eu sonhou
o secretário de Recursos Hídricos, o Bolsinhas, amigo do nosso querido Kelsey, professor José Kelsey, que quando nós fomos navegar no Tietê em São Paulo em 92, que fomos lá lançar o projeto Tietê, falou, governo, só que não é o esgoto não, que aliás o Daí não queria deixar a gente pôr o barco na água, que no outro dia ia montar o governador no barco, e todo mundo, é uma história, essa história é linda. O Bolsinhas, tadinho, inocentemente, de cima do Aventura, falando para a imprensa, capitão, pode voltar daqui 2 anos aqui que eu de cima do seu barco aqui vou dar uma ponta no Tietê, coitado. Aí chegou o momento que a gente também achou que a despoluição do Tietê poderia acontecer num curto prazo, coisas de 5, 10 anos, porque na primeira levada foram 3 bilhões de dólares, né, Sandro? Depois mais 700 milhões. Agora a notícia do mês passado, sabe, mexeram no Pinheiros, melhoraram a região central ali do Pinheiros, agora chegou a vez diz o Estado, não sou eu que estou falando, entre 2023 agora e 2026, vai ser injetado mais 5,6 bilhões. Né? E uma data final para falar para o paulistano, né, que ele vai ter um Tietê como o nosso aqui do interior, que ainda bem que aqui nós temos 115 espécies de peixe, a gente nada, acabei de falar agora, faz de tudo. O importante é que melhorando lá, melhora para nós. Aqui, é verdade. Que é o contrário do que eu falei para o Mário Covas, que você está lembrado, né? Vocês sabem dessa história. Eu cheguei, foi o que me aproximou do Mário Covas, que eles lá eram a descarga, né? Para não falar o palavrão aqui numa mesa linda dessa aqui, para o momento. E que nós éramos o pinico, né? Foi lá na capital que você falou isso, foi, capitão? Não, foi aqui, quando ele veio aqui. Quando ele visitou aqui, né? Ele veio aqui, não sabia nada da hidrovia, achou que só tinha 2 reclusas. Aí quando me apresentaram a ele, e aí, como é que é essa hidrovia? Eu falei, já vai indo até Goiás. Ele pediu licença para todo mundo, falou, preciso conversar com esse rapaz aqui, fica uma hora lá batendo papo. E aí eu falei do lixo, que naquele tempo o que incomodava era o lixo que descia, que a gente tinha que pegar a nossa turminha, a tripulação de sexta-feira, peneira e rede, limpar e cruza para os turistas não ver aquela... Tudo tomado de lixo plástico. Essa questão melhorou muito, né? Melhorou porque... Não sei se a coleta seletiva da cidade, a Barra tá linda com a coleta, ó, no meu bairro aqui, que é o São Caetano, sabe? De quarta-feira, depois do almoço, você vê a rua todo dia com aqueles sacos verdes, né? Na rua, você anda na cidade nos outros dias da semana... Ô, Barra Bonita, meu povo, parabéns, é assim que se faz. Quanto menos lixo no aterro sanitário, menos aterro a gente precisa, menos gasto e mais saúde para todos nós. Parabéns, Barra. E aquele tempo era o aterro sanitário, era o Tietê. É verdade. Deus que me perdoe, fiz muitas matérias nadando no meio do lixo, mergulhando, né? Que foi, sei lá quantos jornal nacional fiz na vida. Já fez muito, né, capitão? Já fez Jô Soares. Também. Jô, que não deixou eu contar a história do Tietê. É muito enquadrado lá, capitão, o programa? É muito, tipo assim... Eu dei mancada, porque eu levei um livro do Ricardo Otaki e Eduardo Castanho, que é a exposição que tem no Memorial, e marquei as páginas com clipes, e aquele falso garçom argentino lá que ficava no programa do Jô, ele mostrava para mim o livro, tipo assim, fala pro Jô que tem esse livro que eu ia dedicar pro Jô, já com as páginas marcadas, que a intenção era contar a historicidade do Rio Tietê. Que ele foi caminho dos Bandeirantes, que São Paulo foi fundado lá por causa do Tietê. E eu me atrapalhei ali quando o Jô passou um vídeo da equipe da banda dele fazendo um auê em cima de um barco no Tietê. Eu não consegui render bem, não foi nem o Jô o culpado. Aí ele desviou a atenção, quis saber da minha lua de mel cadélia na Ilha do Petre aqui, né, fazendo amor na lua de mel em cima do formigueiro. Não rendeu. Vim embora decepcionado. Comigo mesmo. Mas chega a ter contato com ele antes ou não? É só aquele momento ali, ele chega... Não, depois ele falou que viria pra cá, passear com a gente e vir pro rancho. No fim ele acabou não vindo. Mas não há contato fora da gravação ali com ele ou não? Não, boa pergunta essa. Pergunte para a Adélia, para as meninas. O nosso camarote, que eles te recebem antes, eles vêm te buscar na cidade. Você não pode viajar por sua conta. É feito um seguro quando as pessoas te convidam
para ir num programa, num canal desse como a Globo, quando você sai de casa, você já está segurado. Caramba! Aí tem um restaurante lá, é onde é gravado todos os programas de São Paulo, não foi no Rio, foi em São Paulo. E o nosso camarote, que ficou eu, a Adélia, a Mariana, a Marina, estava em frente do jornalzinho ali se trocando para entrar no ar. Olha. O pessoal botando o microfone nele, trocamos tchau, por ali. Aí eles levam a gente para a sala de maquiagem. Maquiou? Maquiou eu, maquiou a Adélia, maquiou... Aí foi. Aí foi. Que bacana, né? Capitão, você sempre teve uma relação muito próxima da mídia, né? Porque você é da mídia, né? Você viveu, né? Sempre radialista. J. Ferretti. Eu morava na Campos Sales. O caminho para chegar até a beira do rio, 2 quarteirão, eu passava embaixo da janela do J. Ferretti. Entendi. E essa voz que eu tenho, que eu herdei do meu avô Guerreiro Esquiavo, o vovô dos pedalinhos, né? E o escritório nosso chegou um momento que ele estava de lado ali da porta do Jota, no mesmo prédio da antiga estação do trem, que era da Barra. E eu entrava lá, já roubava a bituca de cigarro do Jota, tomava café na sala dele junto com a Jusilene. E meu pai e ele muito amigos, né? Sobe lá, capitão, sobe lá no gravador, fica lendo. A gente tinha uma leitura péssima, né? Fugi da escola, você sabe, levei 4 anos para fazer, quer dizer, 8 anos para fazer 2 séries do ginásio. 4 anos na primeira série e 4 na segunda. Que nós era bom de pular muro e jogar sinuca e vir nadar à noite no Tietê à noite. 8 anos para fazer 2 séries, né? Nossa, capitão. Eu só fui me formar muito depois. Sabia que eu voltei na faculdade, né? Estou no meio ambiente e recursos hídricos lá. Verdade, capitão. 18 anos de estudo na Marinha para chegar a capitão. É uma história longa. É uma história. E a mídia que você perguntou, Sandro, olha, parece que também está no sangue, né? Comecei na Rádio da Barra com 14 anos de idade. Né? É porque você sempre teve facilidade para se comunicar. Tem um programa, gente, o Balanço da Noite, de domingo à noite, que é uma delícia, é uma delícia. Esse tem 50 anos. 50 anos, olha, perguntar se já chegou nos 40, então já são 50. Tá beirando aí. Todo domingo à noite, o capitão vai lá para... É o seu hobby, Nunca me considerei um radialista. Mas é um hobby, né? Então bate-papo, conversa, fala sobre tudo, e tem gente... Agora com o Facebook, gente que participa do Brasil inteiro, né? Que ouve de longe lá, e é um passatempo seu, né, capitão? Não é? Adoro. Porque se for por outro motivo, esquece, né, rádio? Não tem outro motivo. A mídia me levou a minha voz, né? Esse desprendimento. O primeiro programa meu foi o Almoço Musical, que era o J. Ferretti terminava os sociais e demais notas de destaque, das 11 às 11h30. Sobrava meia hora, como eu tinha entrado no ar. Era meia hora que eu tinha almoço musical. Depois eu comecei o Show de Ouro, que já era da meio-dia às 2, que me levou para as outras rádios, né? Aquela história que eu te contei do Jorge, do seu Emílio Peducci. Tem gente que não sabe que Botucatu foi a capital nacional do cinema. Tem muita gente que não sabe. Todas as distribuidoras de filmes estavam em Botucatu até os anos 60, 70, depois... O falecimento do seu Emílio, infelizmente, as famílias não deu continuidade. Naquele tempo ele já tinha 200 salas de exibições e eu cheguei, né? Fui eu que comecei, não sabia também que eu... Isso que eu ia falar agora, gente. Eu fiquei sabendo, mas eu sei muito da história do capitão, a gente acompanha a história de vida dele, mas hoje para mim foi surpresa que o capitão foi um dos primeiros a fazer trailer de filmes aqui no Brasil. Através desse senhor aí do seu Emílio Peducci. Porque os trailers vinham todos em inglês e os brasileiros, para ler aquela, como você fala? A legenda no cinema, ninguém liga. Mas sempre fomos ruim de leitura. Então, o seu Emílio ouvindo, olha que coisa, eu estava fazendo Show de Ouro meio-dia na Rádio da Barra e o seu Emílio estava almoçando na Bambu. E lá na Bambu eles deixavam o rádio ligado na caixa de som do ambiente, na cozinha, na Rádio da Barra. Seu Emílio almoçando e ouvindo o Show de Ouro. Eu lá, queridinho, acerte comigo que eu estou parado na sua, né? Ele perguntou lá pro seu Carlito, mas viu, quem é? É aqui, ó, o prédio da rádio aí do lado. É um menino nosso aqui da beira do rio.
Aí tô lá eu no estúdio, sobe um senhor já de idade, não foi o seu Emílio. E o seu Emílio perguntou se você não narraria algumas chamadas de filme que naquele tempo só colocava o cartaz na frente do cinema, que era feito de papelão, de papel. Né? E os trailers que vinham eram tudo em inglês. Eu falei, olha, eu nunca fiz isso, mas posso tentar, né? E aí foi. Aí eu falei para ele das dificuldades de gravar aqui, que a Radabarra tinha os equipamentos básicos da Philips. A Radabarra é os que estão lá no museu. Ah, os que estão lá. Fui eu que peguei, que eu ainda, essa preciso jogar um confete em mim. E se eu não seguro esses aparelhos, não peço para a família, eu meto, né? Olha, eu tinha perdido. Tinham levado embora. E o capitão também salvou um monte de disco da Radabarra quando a Radabarra estava se desfazendo de um monte de disco de vinil. Radabarra no som, E ficou com... Essa é uma história que quando... Tá tudo lá, capitão? 6.000 LPs, não sei quantos compactos. Foi interessante essa história. Precisavam de ir lá filmar, né? Por quê? Porque a Adélia, ela, já tempos depois do Balanço da Noite, ela ficava comigo, ela ia na rádio à noite, né? Sentava lá no estúdio e ficava vendo os discos, dos anos 70, dos 80, dos anos 70 principalmente. Quando eu falei para a Adélia que as rádios estavam digitalizando e que eles iam colocar os discos lá na calçada para quem quisesse levar, eu falei, Adélia, traz alguns para casa. Bom, eu levei 4 caminhonetes dessa D40. Traz alguns para casa. Deixa eu te contar. Foi uma maravilha, porque quando começou a chegar os discos lá em casa, aí já no São Caetano aqui, e a Adélia começou a pegar os discos na mão e recordar nosso tempo de namoro, que naquele tempo eu e a Adélia morava no barco. Ah, é? Antes de casar, nós morávamos no Adriana. Nossa Senhora! História. Ela começou a pegar, ai, que saudade, ai, do papá. Cara, então eu lotei a edícula de casa de discos, 6.000 discos. E a Adélia achou que eu ia arrumar um lugar rápido para dar. Primeiro ela adorou, né, de matar a saudade, trouxe recordações da nossa poltrona verde que tinha lá, que a gente fazia umas coisas que eu não vou contar aqui. Olha o fulano, olha esse clã, cadê o disco, capa? Aí 6.000 discos dentro de uma edícula. E foi ficando 1 mês, 2 meses, 3 meses. E foi até arrumar meu irmãozão, rapaz. Aí, mulher, quando fala uma coisa uma vez, esses discos e tal, eu sei que mudei os discos 3 vezes de lugar, 6.000 discos, cada vez que tinha que mudar de lugar, Sandrão. Agora eles estão acomodados, né? Agora estão lá. Uma parte eu doei para um bar de Jaú, que eu não lembro o nome agora, você vai lá e fica tomando uns negocinhos e ouvindo o disco. Jaú tem um bar que faz isso. Ô, capitão, mas o disco é disco, né? É na disco, qualidade do som, né? Os melhores coleções segurei comigo. Eu já tinha muitos discos em casa. Se perguntar para minhas crianças aqui, que elas ouviram criança, Nelson Gonçalves, a coleção toda, por causa do Tio Peixe, eu também gostava de Nelson e Creedence, sabe como é que é, né? Nossa. Roberto Carlos Cadelli tem a coleção toda e tal. A Barra Som, saía um disco, a gente ia lá comprar, né, Sandro? Quem que não gostava de comprar um disco? E no próprio rádio, né, capitão? Na época de tocar o toca-disco, eu falo porque eu já fui de rádio pra segurar. Você ali. Trabalhou no... Trabalhei. Pô, a turma não sabe o que era fazer. Passou não, você pegou a cartucheira, mas eu peguei o... Eu peguei fita de rolo também. Não, antes era o Jingo. Gravado num disco de massa. Esse não. Que, aliás, eu gravei muito isso em Bauru, né? Ganhei muito dinheiro, aliás, com o Jingo. Né? Bauru, na Dex, em Ribeirão Preto. Essa história. E não me considero um radialista, sabe? Não. Você é, né? Não sou. Eu sou um cara que vai lá com o propósito de passar umas horinhas com a turma. E contar a história. Depois eu fazia parada nacional, né? A revista Cashbox Billboard apresenta, né? E nisso tudo saiu a amizade com o Jorge Ramos, né? O Jorge, gente, né? Só um minutinho, Jonathan, coloca a voz do Jorge aí rapidinho, para o pessoal de casa ouvir a mensagem dele, com a voz dele na mensagem da Mãe Natureza. Mensagem da ONG Mãe Natureza, Movimento de Amparo Ecológico. Essa é a voz do Jorge Ramos, né, capitão? Que eu tive o prazer, que coisa, né? A voz do cinema do Brasil. Do cinema por 10.000 trailers, né? Que ficaram devendo uma grande homenagem quando ele faleceu, meu amigo Jorge. Você sabe da história, né, Sandro, que eu te contei?
Então, a Mãe Natureza tem as campanhas que vai na televisão, todo mundo acho que já viu e vê, desde o tempo da TV Modelo e depois entrou TV Tem e tal. Eles abriram espaço para as nossas campanhas lá. E eu nunca quis gravar as campanhas da Mãe Natureza para o povo não falar lá, tá se autopromovendo. Capitão aparecendo. O capitão na televisão se promovendo nas custas da Mãe Natureza. E com essa história lá do seu Peduti, que depois eu fui para Bauru e comecei a fazer, para lembrar, Sandro, o primeiro que eu fiz me marcou muito. Primeiro, segundo, terceiro, a narração que eu fiz, e não era trailer que mostra na televisão, que hoje é coisa rápida, né? Quando você ia assistir um filme, passava o trailer do filme que ia vir na semana seguinte ou no mês seguinte, tanto que eles não tinham data precisa. E sempre terminava com a frase breve nos cinemas, né? Depois que eles acabaram precisando melhor das datas, aí já começaram a falar as datas que os filmes iam ser lançados. E Independência ou Morte, Tarcísio Meira e Glória Menezes, né? As Margens do Córrego Ipiranga, Brasil 1822. E foi, o seu Emílio adorou aquilo, a turma que ia no cinema, quem é essa voz, e era eu, né, fazendo já o show de ouro já em Bauru, no período que fiquei em Bauru. O estúdio lá era melhor para fazer isso também. O Último Tango em Paris. Que legal. E foi indo, que eu contei para você, acho que comecei em 72 e fiquei até 86. Depois eu dei uma parada. Que eu mudei, né, Sandro? Fui me formar capitão, fui navegação e tantos outros compromissos, Mãe Natureza, que me toma muito tempo isso aí. Tirei um pouco o pé do acelerador, mas bom, aí o Jorge, que você falou, que eu achei que eu nunca conseguiria falar com ele, que eu te contei a história do Mike, que fundou o Cine Teatro Cita Demarque. Quando eu fui ver acho que depois que inauguraram, uns dias depois, fui lá e escuto o cara falando assim, sejam bem-vindos ao cinema, à grande arte. Barra Bonita inaugura agora o Cine Teatro Cita Demarque. Quem é esse cara, né? Que a gente já ouvia às vezes no cinema e tal. Mas fazendo às vezes não sempre, que gravou mais 10 minutos. Perguntei pro Mai, quem é? Ele falou, Jorge Ramos. Da onde? Ele falou, no Rio de Janeiro. Na verdade, Jorge não é do Rio de Janeiro, é Miguel Pereira. Mas o estúdio dele é lá no fim da Conde de Bonfim, onde fica Herbert Richards também. Que depois eu acabei indo pra lá também. Bom, como eu nunca quis gravar as campanhas da Mãe Natureza pra turma não falar que eu tava querendo aparecer na TV em cima da Mãe Natureza, né? Aí o Mai me falou do Jorge, e eu falei, pô, essa é a voz que eu queria pra Mãe Natureza, pras campanhas da Mãe Natureza, né? A voz do cinema. Mas eu falei, nunca vou conseguir, essa gente deve ser muito difícil, né? Sabe o que eu tava te contando? Liguei lá hoje o Mai me deu o telefone, som de Veracruz. Liguei e atendeu a dona Jussara. Falei, eu sei que seria muito difícil, mas será que eu conseguiria falar com o seu Jorge Ramos? Ela falou, ele tá aqui, peraí, você já fala com ele já. Facinho. Aí eu contei a história pro Jorge, falei, Jorge, eu sou um velho comandante aqui de Barra Bonita, do interior de São Paulo, presido uma ONG, e nós temos uns espaços na televisão para as campanhas da Mãe Natureza. Mas, Jorge, eu não queria gravar, eu queria a sua voz, porque as campanhas são bonitas e tal. Se eu gravar, eu falei, a turma vai falar que eu estou me autopromovendo em cima e eu não quero. Você gravaria, Jorge? A pergunta, né? Ô, comandante, você com esse vozeirão me enchendo o saco, pedindo para mim gravar e tal. Ele falou, vamos fazer o seguinte, que ele era o dono do Som de Veracruz e tal, do Gargarulo, CPC Gargarulo, que forma artista. O Jorge foi ator também, né? Lembrando disso também, né? E o Rei Leão, dublador. O Scar, gente, quem lembra do Scar? O Scar é o irmão Dá até pra pôr um pedacinho Mufasa, aí. Né? Dá pra pôr um pedacinho aí do Scar aí, o Mufasa, né? Do Rei Leão. Isso. Tio Scar, adivinha só. Eu detesto adivinhações. Eu vou ser o rei da Pedra do Rei. Que gracinha. Meu pai me mostrou todo o reino. Eu vou mandar nisso tudo. Sei. Perdoe-me por não pular de alegria, mas minhas costas doem.
Olha aí, capitão, né? Calma. O padrão meu e de voz dele é muito parecido. Né? E ele começou assim. Quando menos esperava, virei amigo do Jorge. Vocês chegaram a se encontrar pessoalmente? Não. Não? Por incrível que pareça, não. Fui ao Rio de Janeiro, né, no período que eu fiquei lá no Seaga estudando. Conheci a Delson Alves, que lançou todo mundo na área da música, do samba. Fiz um monte de amizade. Não encontrei o Jorge, porque em 2014, 2013 ele veio adoecer, necessitando de um transplante de rim, o qual não conseguiu. Olha como é importante a doação. Sandro, vamos aproveitar esse momento. É importante, né? Ninguém mais fala disso, né, Sandro? Você é doador? Eu sou doador, total. Tá na sua carteirinha? Tá na minha carteira. Você que tá me assistindo, você é doador? Um dia a gente vai ter que partir. E você não vai sentir dor nenhuma, porque... Já foi. Mas você vai salvar a vida de um monte de gente. Eu não lembrei disso. É importante. Eu e o Jorge gravamos uma campanha sobre doação de órgãos, viu? Olha que bacana. Naquela época. Que bacana. E ele faleceu, não conseguiu o transplante de rim. E eu perdi meu grande amigo Jorge Ramos. Grande cara. Saúde, Sandra. Saúde, capitão. Saúde com água, viu, Com Sandra? água, né? É água, viu, gente? É água, né? Pô, deixa eu mostrar essa mesa. Esse cara é um comilão, rapaz. Ele foi outro dia no barco, não parou de comer um minuto. Mas também, quem consegue parar de comer aquela comida boa, aquele peixe lá? Vocês já foram, já? Já foi já no navio aqui? Se não foi ainda, vai com o almoço. Né? Arroz à grega, macarrão, carne assada ao molho madeira, farofinha portuguesa, macarronada. Um peixinho da hora. Que peixe é aquele? Merluza? Né? Merluza argentino. Merluza argentina. Gente do céu, top demais, top demais. Capitão, nosso tempo aqui já está dando já. Queria te agradecer imensamente. Sempre é bom te receber, sempre é bom estar na sua presença, sempre alto astral, sempre feliz. Né, sempre preocupado com o próximo, sempre preocupado com as questões que envolvem a cidade. Eu agradeço você vir aqui na redação aqui para... Não tomou café, mas vai tomar agora, né? Para parar aqui. É, lógico. Quando se trabalha, não se fala, né? Não se fala. Ô, Sandro, essa criação das datas, a gente não pode falar Dia Mundial do Meio Ambiente, que é todos os dias, é verdade. Dia Mundial da Água, você usa toda hora. Essa é a mensagem. Dia do Meio Ambiente é todo dia. Meio ambiente não é a onça andando no meio do mato, não é o macaco prego, não é o peixe no mar, o boto cor-de-rosa no Amazonas. Meio ambiente é onde a gente vive. Começa no quintal de casa, no nosso bairro, na cidade. É o meio. Tudo faz parte do meio ambiente. Capricha, turma. Obrigado, capitão. Tá aí com a gente o capitão Hélio Palmesan, né, para marcar essa data, é todo dia, mas tem a comemoração na próxima segunda, Dia Mundial do Meio Ambiente. Tinha que falar com ele. E quero agradecer mais uma vez você que esteve com a gente aqui no Café de Sábado, tá joia? Um grande abraço, mais uma vez agradecendo Dona Boleira, né, que sempre mandando esse bolo delicioso. Uma delícia. Nós vamos saborear aqui agora. Sonhos da Maná, padaria de Igaraçu do Tietê, do meu amigo Vande, do Bruno lá, sempre mandando essas outras delícias aqui para nós aqui da TV e para os nossos convidados aqui saborear também. Gente, um ótimo final de semana para você. Até semana que vem com o Café de Sábado. Tchau, até mais. Vem com Deus.